Fala pessoal, esse é o canal Física 2.0. Essa é a minha aula de número 2 sobre calorimetria e nessa aula nós vamos resolver exercícios sobre calor sensível. Então, se você não assistiu a aula 1, dá uma conferida lá, clica aí no card, vê a aula 1, vê a teoria necessária para entender esses exercícios de agora. Se você só quer praticar um pouquinho, já viu a teoria, vem aqui comigo que eu separei exercícios muito bacanas para a gente praticar um pouco mais e para vocês ficarem ligados em como nós, professores de física, costumamos cobrar esses exercícios em sala de aula, tá ok? Dos nossos alunos e como também isso aparece nos concursos. Tá legal? Vamos lá, vem aqui comigo, exercício de número 1. Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4. Então, qual é a primeira coisa que você tem que sublinhar nesse texto? É o calor específico da substância. A questão te deu isso. Deu, né, professor? Deu. Então você sublinha isso no texto ou você anota isso aqui. Você anota assim, olha. Você coloca assim, olha, com paciência, com um pouco de paciência. C é igual a 0,4 calorias por grau Celsius. Tá legal? Perfeito, Davi. Com paciência, né? Isso. Eu já sei quanto vale o calor específico da substância. Vamos lá. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Poxa, legal. Então, eu já sei que o calor específico vale isso. Eu já sei que ele tem que ter uma variação de temperatura. Delta θ, variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Tá legal? 35 menos 5. Eu já sei que a variação de temperatura é essa. 35 menos 5 é 30, né, professor? Isso, essa é a minha variação. Show de bola. E o que mais que eu sei? Que a massa desse cara, que está lá no início, ó, um corpo de massa 200 gramas. A massa dele, tudo que está em grama é massa, gente. Então, mas está escrito, né? Um corpo de massa 200 gramas, show de bola. A massa dele vale 200. Agora é só você aplicar aqui a fórmula do que macete e matar a questão. Facinho, professor. Vamos começar com exercícios simples, exercícios básicos, tá legal? MC delta θ. Então, essa é a formulazinha do que macete. M é a massa, C é o calor específico e delta θ é a variação de temperatura. Repare que eu já tenho esses três, olha só. Eu já tenho a massa, Davi, cara, você tem, vale 200. Já tenho a variação de temperatura? Tem, Davi, vale 30. Eu já tenho 0,4 que é o C? Tem, professor. Então é só fazer uma conta de multiplicação, só isso, e achar a resposta. Tá legal? Então fica ligado, sempre que você for organizado e anotar tudo direitinho, você diminui as chances de errar bobeira na hora da prova. Tá bom? Vejam, que então vai ser igual a 200 vezes o calor específico, que é 0,4, vezes a variação de temperatura, que eu já sei que é 30. Agora eu caí numa conta de multiplicação. Eu vou fazer 200 vezes 0,4 e a resposta disso eu vou fazer vezes 30. Então, beleza. Primeira coisa que você tem que fazer é arrumar um espacinho aí para fazer essa conta. 200 vezes 0,4. A dica que eu dou, principalmente para os meus alunos que querem fazer prova, estão ali no pré-vestibular, no pré-militar, estão se preparando para concurso, ou até mesmo para aqueles que têm dificuldade em conta com vírgula, é fazer desse jeito aqui. 200 vezes 0,4, você vai escrever esse 0,4 em forma de fração. Em forma de fração, professor? Isso. 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Ou seja, aqui não tem uma casa depois da vírgula? Tem, professor, que é o 4, né? Isso. Então, toda vez que tiver uma casa depois da vírgula, eu coloco esse número sobre 10. Se tiver duas casas depois da vírgula, sobre 100. Se tiver 3 casas, sobre 1000. Mas por que você faz isso, professor? Então, 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Eu faço isso para poder me livrar dos zeros. Davi? Eu vou cortar esse zero daqui, ó, com esse aqui. E agora sobrou só o quê? 20 vezes 4. E 20 vezes 4 é 80, né, Davi? Né, gente? 20 vezes 4, 80. Poxa, Davi, então só isso. 200 vezes 0,4, na verdade, é 80? Exatamente, 80. Vezes esse 30 aqui agora. Legal. Para você não errar bobeira, esquece os zeros e faz só 3 vezes 8. 3 vezes 8 é 24, professor? Isso, 24. Agora você coloca os dois zerinhos que você tinha esquecido dele. Não esquece de botar no final não, tá? Só na hora de fazer a conta você deixa os zeros de fora. 3 vezes 8, 24. E no finalzinho você mete eles lá, 2.400 calorias. Tá legal? Mais dois zerinhos aí no final.
Caso você quisesse a resposta em quilocalorias, você vem andando com a vírgula. 3 casas, sempre 3, né? Sempre 3. O K, ele vale 1000. Então, você é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, você volta com a vírgula 3 casas. Quer ver como é que ficaria? Caso eu quisesse a resposta dessa questão, caso eu quisesse em quilocalorias, como é que ficaria? Davi, cara, você vai andar com a vírgula, né? Isso, ela está escondida aqui. Você vai andar 3 casas, ó. 1, 2, 3. 2,4, professor? Isso. 2,4 quilocalorias. As duas respostas estão corretas. Fique esperto que se fosse uma questão de múltipla escolha, as respostas poderiam estar assim, em quilocalorias. E você, professor, e agora? Eu não vou errar a questão só por causa de uma bobeira? Não. Transforma para quilocalorias. Volta 3 casas com a vírgula que você não erra a questão. Tá bom? Perfeito. Davi, questão número 1 foi, tá? Vamos fazer agora a questão de número 2. Caso depois eu saio da frente aqui, quando as duas estiverem prontas, eu saio da frente do quadro, caso você queira anotar alguma coisinha aí. Vamos lá. Quantas calorias são necessárias para aquecer 10 gramas de água de 6 graus para 18 graus? Ponto de interrogação. Dado calor específico da água, que vale 1. Calor específico da água é sempre 1 mesmo, tá? Calorias por grama grau Celsius. Então, o que a questão deu pra gente? Deixa eu pegar aqui o nosso piloto azul para anotar tudo bonitinho, que nem a gente fez aqui no primeiro exercício, ó. Eu já sei que a massa vale 10 gramas, tá? Essa é a parte fácil, professor. Isso. Agora vamos ver ali qual vai ser a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Vamos lá. Delta, teta vai ser igual. Temperatura final, 18, né, professor? Isso. Menos temperatura inicial, 6, né, Davi? Exatamente. 18 menos 6 dá 12, né, pessoal? Show de bola. Grau Celsius. Então já sei a variação de temperatura. Legal. O que mais? A questão já me deu o C. O C da água é sempre 1. Perfeito. É só pegar agora que macete e aplicar isso, né, professor? E fazer uma continha aqui simples. Q igual a MC delta teta. Show de bola. O que eu quero? Quero calcular o Q. Se eu quero calcular o Q, a questão tem que ter me dado MC e delta teta. Ela me deu? Deu sim, gente. Olha para cá. O M é 10, o C é 1 e a variação de temperatura é 12, né? Isso. Vamos lá. De piloto vermelho, matar a questão aqui. Que então vai ser igual a 10 vezes 1 vezes 12. Puxa vida, legal. Só isso, professor? Só isso. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 12, 120. Resposta, 120 calorias. Professor, vamos passar esse negócio aí para quilocalorias também, que agora eu estou ficando craque. Vamos lá, vejam. Eu tenho que voltar com a vírgula. Quantas casas? Davi, são 3, né? Sempre, né? Isso. Vamos voltar 3 casas aqui. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3. Eita, Davi, vai dar 0, isso? Vai dar 0, alguma coisa? Isso. Ó, 0,12. Voltei 3 casas com a vírgula. 1, 2, 3. A vírgula para aqui na frente. 0,12. O quê? Quilocalorias. A resposta poderia estar assim. Poderia estar assim. As duas maneiras estão corretas. Tá legal? Agora sim, quiser tirar um print aí da tela ou adotar alguma coisa, fica à vontade que eu já vou apagar para colocar o nosso exercício 3 e 4, tá bom? É isso aí, pessoal. Nossos exercícios 3 e 4 já estão aqui no quadro. Vamos lá, vamos ler o de número 3. Um corpo de massa igual a 1000 gramas recebeu 10 quilocalorias. Então, vamos começar, ó, de maneira organizada, né, professor? Isso. Massa, 1000 gramas. Show de bola. 10 quilocalorias. Você lembra que o K vale 1000, não lembra? Lembro sim, professor. Você falou isso agora. Isso. O K vale 1000. Então, 10 quilocalorias são 10.000 calorias, né? Isso, Davi. Que, então, que é a quantidade de calor equivale a 10.000 calorias. Tá bom. E sua temperatura passou de 50 graus para 100 graus Celsius. Qual é o calor específico desse corpo? Então eu já sei quem. Eu já sei que a massa vale 1000. Eu já sei que a quantidade de calor vale 10 quilocalorias, que é igual a 10.000 calorias. Eu já sei o que, né? Isso. E já sei que a variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, 100 menos 50 vale 50, né? Show de bola. Reparem, a questão já me deu o que é a quantidade de calor. Já me deu a massa, já me deu a variação de temperatura. É óbvio que ela vai me pedir para encontrar quem? Davi, cara, o calor específico, né? Isso. Qual é o calor específico? Falta achar o C, Czinho aí da história, tá? E aí? Bom, vamos fazer conta, né? Vai cair numa conta de divisão, mas você fica tranquilo, faz desse jeito aqui, ó. No lugar do Q,
a gente vai botar o 10.000. Tá, 10.000, isso, 10.000. Repete sinal de igual. No lugar da massa, vamos botar 1.000, que a massa vale 1.000, né? Isso, 1.000. Vezes C, vezes a variação de temperatura, eu já sei que é a temperatura final menos inicial, que dá 50. Show de bola. Agora você vai fazer o seguinte, presta atenção, você pode cortar à vontade aí. Posso, professor? Pode. Você pode cortar os zerinhos do lado de lá com os zeros do lado de cá, porque está tudo multiplicando, não tem nenhum sinal de mais, não tem nenhum sinal de menos, você simplifica numa boa, tá? Quantos sinais tem, quantos zeros tem do lado de lá? 1, 2, 3, 4. E do lado de cá? 1, 2, 3, 4. Que maravilha, vai ser uma festa. Vamos cortar tudo, né, Davi? Isso. Se tivesse só 2, você só cortava 2. Se tivesse só um de cada lado, você corta um só de cada lado, tá bom? Não precisa ficar perdido nisso não, tá legal? O que sobrou lá? Sobrou 1. O que sobrou cá? O 1, o C e o 5. Então repete o 1 lá, igual, desse lado de cá, 1 vezes C vezes 5. 5 vezes 1 é 5, né? Vezes C, 5C. Tá legal? Então, C vai ser igual a 1/5, professor? Isso. C vai ser igual a 1/5. 1 dividido por 5 é 0,2, então C vale 0,2 calorias, já botei, por grama graus Celsius. Tá legal? Achei o valor do calor específico. Muitos dos meus alunos ficam com dúvida, faz tudo certinho, corta os zeros, fica com dúvida no final. Ao invés de botar 1 sobre 5, bota 5 sobre 1. Eles fazem uma confusão nisso, gente, vocês não têm ideia. Então, para você que também fica um pouco perdido nesse final, lembra do seguinte, cara. É o 5 que está junto com a letra. É ele que está multiplicando. É ele que vai passar para o outro lado dividindo. É ele que vai ficar embaixo. É mesmo, professor? Isso, quem está junto com a letra vai ficar lá embaixo. Você pode escrever C igual a 1 sobre 5? Pode. Você poderia escrever assim, ó. O 1 já não estava aqui? Davi, cara, estava assim, né? 1 é igual a 5 vezes C, né? Isso, estava assim. Você pode escrever o seguinte, esse cara está multiplicando, ele vai para cá dividindo, né? Isso, a regra é essa. Então você pode escrever assim, olha, 1 sobre 5 é igual a C? Claro que pode, gente. C igual a 1 sobre 5 ou 1 sobre 5 é igual a C. Você pode escrever assim, olha, 1 dividido por 5 não é 0,2? É, professor. 0,2 é igual a C? Pode. C é igual a 0,2? Tem alguma diferença? Claro que não, nenhuma. As duas respostas estão me dizendo a mesma coisa, as duas estão corretas. 0,2 é igual a C ou C é igual a 0,2. Tá legal? Vou deixar aqui das duas maneiras. 0,2 calorias por grama grau Celsius é o valor de C. Ou C é 0,2 calorias por gramas grau Celsius. À medida que você for praticando isso mais e mais, você não erra esse final nunca mais, não erra essa bobeira aí nunca mais, tá bom? Bom, exercício 4. A temperatura de 100 gramas de um líquido, cujo calor específico é meio, calma aí, vamos começar a anotar, senão a gente se perde. Olha para cá, quantas gramas tem líquido? Massa 100, né, professor? Isso, 100. Tá. Cujo calor específico, Czinho. Czinho é quanto, Davi? Tá escrito lá que é meio, ó, 0,5. Tá legal. 0,5 calorias por grama grau Celsius. Tá. Sobe de menos 10 até 30 graus Celsius. Então, a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial, vai ser quanto? Olha para cá. Delta θ é igual a temperatura final, 30, menos, esse menos é da fórmula, abre parênteses, o menos 10, fecha parênteses, tá legal? Menos com menos não dá mais, gente? Dá sim, professor. Então, 30 com menos 10 é 30 mais 10, né? Isso, menos com menos dá mais, 30 mais 10 igual a 40 graus Celsius. Então já sei o C, já sei o M, já sei o delta θ, já sei tudo que eu preciso para encontrar quem? A quantidade de calor, para encontrar o Q. Já já a gente vai encontrar ele. Vamos lá, deixa eu só deixar aqui pronto. Ó. M, C, delta θ. Show de bola. O que mais que a questão diz? Em quantos minutos será realizado esse aquecimento? Com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto. Então, para finalizar a questão, a gente vai ter que fazer uma regra de 3, tá? 50 calorias é 1 minuto. Quantas calorias eu vou achar aqui? Não sei, vamos ver, vamos fazer a conta. Ó, quanto vale o M? 100, né? Isso, 100, professor, 100. Calor específico, meio, show de bola.
Variação de temperatura, 40, Davi. Isso. Presta atenção que nós temos aqui uma conta de multiplicação. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Não esquece isso, vou repetir. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. E dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. É o contrário, tá? Então, 100 vezes meio é 50, professor. Isso é a mesma coisa que dividir por 2. Então, fica assim, olha. Que é igual a 100 vezes meio, 50, né, Davi? Isso, 50. Vezes 40, Davi? Isso, vezes 40. Quanto dá 5 vezes 4, pessoal? É 20, né? Isso. Mais esses 2 zerinhos aqui, mais 2 zeros lá. 2.000 calorias. Show de bola! Se a questão terminasse aqui, 2.000 calorias ou 2 quilocalorias, ia ser a resposta da questão. Mas ela não acabou ainda não. Ela quer o quê? Em quantos minutos será realizado o aquecimento? Em quantos minutos? Regra de 3. 50 calorias está para 1 minuto. Show! 50 calorias está para 1 minuto. Show de bola. Quantas calorias nós encontramos? Davi, encontramos 2.000, né? Isso. 2.000 calorias está para X. Vamos multiplicar isso cruzado? Fazer um cruz-credo aqui, ó. Beleza. 50 vezes X, 50X. Muito bom. 2.000 vezes 1, 2.000, né, professor? Isso. Só tem um zerinho que eu posso cortar, ó. Esse de cá com um zerinho de lá. Então corta, ó. Cortei, cortei. Beleza, beleza. Então X agora vai ser igual a 200 dividido por 5, professor? Isso. Como 20 dividido por 5 é 4, tem mais um zerinho ali, então 200 dividido por 5 é 40, professor? 40. Então em 40 minutos ocorre esse aquecimento. Tá legal? Deixa eu sair aqui da frente. Caso você queira anotar alguma coisinha no seu caderno aí, anota que eu já vou apagar para a gente fazer o nosso último exercício de hoje, exercício de número 5. Beleza, galerinha? Nosso exercício de número 5 já está pronto no quadro. Ele traz aqui um gráfico para a gente, exercício muito bacana, muito interessante e que costuma cair muito, tanto em provas como em concursos também. Vamos lá, vamos ler o exercício. Olha só. Um corpo de massa 200 gramas é aquecido por uma fonte de potência constante igual a 200 calorias por minuto. 200 calorias em 1 minuto. Tá bom? O gráfico mostra como varia, no tempo, a temperatura do corpo. Então, olha para o gráfico. Eu tenho aqui, no eixo vertical, quais valores? 0, 20, 40, 60. E o que esse eixo indica? A temperatura em graus Celsius. Como varia a temperatura? Show de bola. E no eixo horizontal, nós temos 0, 10, 20, 30. Nós temos o tempo em minutos. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Esse é o tempo em que ocorre essa variação de temperatura. Tá bom? Acho que eu entendi, professor. Quer dizer que a temperatura vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Exatamente isso. Calcule o calor específico do corpo. Eu sei que a fórmula do Q-macete é essa. Q é igual a mc delta θ. Se a questão quer que eu calcule o C, se ela quer que eu encontre o calor específico, o C, ela tem que me dar a variação de temperatura, a massa e a quantidade de calor. Vocês concordam comigo? Senão não tem solução, né, professor? Senão a questão vai ser anulada. É mesmo, Davi. Se ela quer que eu calcule isso, ela tem que me dar essas 3 coisas. Vamos ver se no texto tem isso tudo. Ó, a massa vale quanto? Professor, a massa está lá em cima, ó. 200 gramas, né? Massa, 200 gramas, né? Isso, 200 gramas. Tá. A variação de temperatura eu tenho? Aqui no texto eu não tenho, não. Mas no gráfico eu tenho. A variação de temperatura, vejam, no início é 20 e no final é quanto? Davi, cara, é 60, né? Ela saiu de 20 até 60 graus Celsius em quanto tempo? Em 30 minutos, né, professor? Isso. Então, vamos lá. Qual é a variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Qual é a temperatura final? Davi, cara, veio até aqui em cima, ó. A temperatura final é 60, né? Isso, delta θ é igual a 60 menos inicial. Qual é a temperatura inicial? Começou no 0? Não, professor, começou do 20. Então a inicial é 20? Isso, de 20. 20 é inicial, 60 final, de 20 até 60 tem 40, né? Isso vai dar 40. Beleza, então delta θ, 60 menos 20 igual a
40 graus Celsius. Tá bom, Davi. Falta o quê, né? Se eu tenho que achar esse cara, falta o quê? Vamos achar agora o quê? Aonde ele está? Professor, no gráfico não é, porque aqui é tempo, né? Isso. Aqui é temperatura, isso. Tem alguma coisa aí no texto? Tem uma coisa importante aqui no texto. Olha, vamos ler de novo, ó. A potência constante da fonte é 200 calorias por minuto. Davi, em 1 minuto ela me fornece 200 calorias? Isso, é isso que está dizendo o texto. Em 1 minuto ela me fornece 200 calorias. Em 2 minutos, mais 200, 400 calorias. Em 3 minutos e assim sucessivamente. Ah, Davi, em 30 minutos, que foi o tempo que a gente viu aqui, a variação de temperatura ocorreu em 30 minutos? Isso. Em 30 minutos são quantas calorias? Professor, regra de 3, né? Isso, vocês hoje estão espertos demais. Ó, 200 calorias está para 1 minuto. Show de bola. No meu gráfico eu tenho quantos minutos? 30, professor. 30, né? Isso. 30 minutos estará para X. Multiplica cruzado aí, cruz credo aí. Vamos lá. X vezes 1, X. Tá. 200 vezes 30. Olha aqui. 200 vezes 30. Esquece os zeros. 2 vezes 3 é 6, professor. Isso. Agora coloca os zeros. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3. Nós temos, então, 6.000 calorias. Tá legal? Tranquilo essa parte aí? Acho que foi, professor. Continua. Tá, vamos lá. 6.000 calorias é o meu quê? É quantas calorias eu recebi aqui nesses 30 minutos. É quantas calorias essa fonte me forneceu nesses 30 minutos. Show de bola. Vamos lá. Traz esse cara para cá, aqui de azulzinho aqui. 6.000 calorias. Tá, agora é só finalizar, né, professor? Isso. Vou voltar aqui para o outro vermelho para a gente finalizar. No lugar do quê? 6.000. Tá. Sinal de igual. Beleza. No lugar do M, 200. Professor, show. No lugar do C, não bota nada, C é o que eu estou procurando. Tá. E no lugar do delta teta, já sei, 40, professor. Isso. Seja organizado, que você não vai errar bobeira na hora da prova. Pode acreditar em mim. Quantos zeros eu tenho desse lado? Davi, cara, tem 3. Olha que festa. Quantos zeros eu tenho do outro lado? 3 também, né, professor? Você vai cortar tudo, né? Vou, com certeza. Cortei, cortei, cortei. Cortei, cortei, cortei. Perfeito. O que sobrou aqui? 6. O que sobrou lá? 2 vezes C vezes 4. 2 vezes 4 é 8, né, gente? Então, 2 vezes 8. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes C, 8. Beleza. O que ficou parecendo um 10. Horrível. Perfeito, agora tá melhor. Beleza, então cortei 3 zerinhos aqui, com 3 zerinhos de lá, multipliquei o 2 vezes 4, deu 8, 8C. Agora tá na hora de dividir, né? A hora da divisão, né, Davi? Vai botar um sobre o outro aí, né, Davi? Isso. Como é que você vai fazer? Vai deixar o C do lado esquerdo ou direito? Não sei, acho que eu vou fazer dos dois jeitos. Vamos lá. C sobre 8, 8 tá multiplicando, vem pro outro lado o quê? Dividindo. 6 sobre 8 igual a C. Vamos simplificar esse troço? Divide por 2 em cima e embaixo. Dividindo por 2 em cima dá 3. Isso. Dividido por 2 embaixo dá 4. Quanto é 3 dividido por 4? Professor, é 0,75. Isso. Vocês hoje estão bons de conta demais. Vocês hoje estão ótimos. Calorias por grama grau Celsius. Estão sabendo tudo. Esse é o valor do C. 0,75 calorias por grama grau Celsius é igual a C. Ou, vou fazer do outro jeito agora, né? Você vai, né? Eu vou. C igual. Aí bota aí de novo, né? Já sabe que o 8 vai ficar embaixo, né? Isso, tô esperto, professor. O 8 tá juntinho com a letra, é ele que fica embaixo, né? Isso. C igual a 6 oitavos. Isso. Simplifica por 2 em cima e embaixo. Por 2 dá 3, por 2 dá 4. C igual a 3 quartos. Beleza? C igual a 0,75 calorias por grama grau Celsius. Não tem diferença nenhuma você escrever 0,75 igual a C ou C igual a 0,75. Tá legal? Essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Caso queira adotar alguma coisa aí, deixa eu sair da frente. Se adotar resolução, alguma coisa importante, fica aí com as dicas que eu dei para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas questões. Se eu te ajudei de alguma forma, se isso aconteceu, então deixa aquele joinha aí para mim. Se inscreve no canal, divulga o canal para a gente continuar crescendo aqui. Deixo um grande abraço para todos. E na aula de número 3, eu entro aí com a equação e a matéria do calor latente. Eu ia fazer isso nessa aula agora, eu ia falar na aula 2 agora sobre o calor latente. Mas eu achei melhor primeiro praticar um pouquinho mais calor sensível, para depois começar calor latente com vocês. Na aula 3 a gente começa isso. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.